Pessoal, aqui é o mesmo dia, horário, 25 de dezembro de 25, Natal. Se alguém se der o trabalho de assistir o vídeo anterior, cara, eu não sei o que é essas porcaria de celular. Eles desconectam, some os vídeos, as coisas, as fotos. E cara, que porcaria, sabe? Eu agora estava terminando o vídeo. Espero que o anterior, tá? Vou ver se eu posto esse aqui na sequência do anterior. Eu dizendo que eu tava com a mulher e tal, e daí a gente estava transando num lugar e passou gente ali, chegou e tal, e a gente tinha que sair. E eu peguei a moto, ela já foi... Essa aqui, ó, essa imagem da igreja, isso aqui é a rua principal que dá lá de frente, né, na igreja. E ela vem, né? Ela vem aqui lá, ó, vem lá da outra ponta, ó. Ela vem de lá, ó, lá de praticamente 1 quilômetro. E eu sempre pego, é o caminho para chegar aqui no centro. Sempre quando eu pego essa rua, eu imagino que eu vou fazer aquelas cenas de filmes de ação e que eu vou estar correndo, pode ser de moto ou poderia ser até de carro, voando e eu invado a igreja e vou lá no colo do padre. Eu sempre imaginei assim. Toda vez que eu pego aqui a rua, eu imagino isso, que eu vou ir voando até lá o colo do padre. Mas assim, ó, então eu dizendo para vocês que daí nessa história toda, daí ela já foi saindo, ela foi pegando ali o capacete e já foi pro lado da rua, da saída desse matinho aí, onde a gente estava e tal. E eu indo, liguei a moto, já botei capacete, já fui saindo. Cara, a mulher tava tão pilhada de ter bebido e tal, ela não parecia completamente alcoolizada, mas ela estava um tanto viajada. Cara, eu não saio ali daquele primeiro saída do mato assim na rua. Ela não tem uma viatura, cara, não tem uma viatura da polícia. E tem aquelas enormes viaturas da polícia, cara. Brigada militar. E ela já tá com o capacete na mão, conversando. E os caras da polícia tudo me olham saindo do meio do mato, cara, de moto. E é com essa minha moto cheia de tranqueira e cheia de gambiarra. Cara, eu saio dali como se eu não tivesse visto ela, não tivesse visto viatura policial. E vou pro outro lado e já quebro na primeira esquininha. Sorte que tinha uma esquininha quase do lado ali. E me sumo, cara, vou para umas ruazinhas que não tem saída e tal, e me emburaco lá no fim. Eu digo, cara, porque se a viatura viesse atrás de mim, ia ser muito mais complicado pelas quebradas, pelas ruas. Eu preferi me esconder naquela naquela rua que não tinha saída, e me emburaquei. E eu disse, cara, o capacete, cara, que é o capacete que eu uso pros passageiros, né? É o capacete dos passageiros. Resumo, perdi o capacete. E daí eu pensei assim, cara, onde é que era a corrida dela? Porque a corrida dela era exatamente ali para aquele lugar, do lado daquele último matinho que a gente estava. Dali ela iria a pé para casa, ela iria a pé, porque onde terminava a corrida. E daí eu fui ver a localização da corrida, ela só tinha o bairro ali. Eu me lembro quando eu peguei a corrida, eu olhei a localização, eu digo, eu sei onde é que é. Mas numas quebradinhas, tipo assim, é para aquele lado. Eu não foquei a memória, tipo assim, é na ruazinha tal. Não foquei, eu só disse é lá. E era realmente ali onde a gente estava, do lado. Ela poderia chegar e ir a pé para casa. Sei lá, 500 metros, 800 metros, coisas assim, coisa de distância assim. Só que não tinha rua, não tinha endereço. Que eu ainda pensei, cara, vou dar uma volta de moto, vou passar por lá, ver se eu vejo ela e ver se eu recupero meu capacete, cara. Só que daí eu pensei, cara,
ela deve ter voltado no mato, não sei o que ela conversou com os caras da brigada, e tu vê que os caras da brigada sacam, cara. Eles sacaram que eu saí dali, que eu tava agarrando ela naquele mato. Claro que os caras sacaram, cara. Né? Os caras da brigada não podem ser, né, tão tapados. E a gente sabe que esses caras de brigada acabam agarrando essas mulheres, e mulheres fáceis assim, né? Muito mais e tal. Não existe, aí não existe esse falso moralismo que eu sou da polícia, entendeu? Eu também quero agarrar. E daí eu também não entendi por que os caras da brigada já não tocaram a sirene em mim, sabe? Eu não entendi. Eu digo, cara, era uma coisa que no mínimo eles tocam a sirene, aquele ui, ui, pra te já parar, sabe? E eu vazei, cara. Cara, daí assim, ó, resumo desse sexo. Eu imagino que ela voltou lá e jogou o capacete no mato. O meu capacete é um capacetezinho muito vagabundo, que é o dos passageiros, o meu também igualmente, tão vagabundo. Eu teria que comprar um novo para mim e um para os passageiros, mas eu imagino que ela entrou ali no mato e jogou na calçada mesmo, porque ela não ia querer aquele capacete, entendeu? E se tocou que eu não ia voltar por causa da polícia ali, né? E eu ainda quero voltar. Agora mais tarde eu vou voltar lá e ver se por acaso meu capacete não ficou lá naquele mato, se ela não jogou lá no mato. Mas assim, ó, resumo dessa história. Eu pensei depois, cara, isso é fazer merda, sabe? Eu faço essas merdas. Vou lá pro meio de um mato, um cara diz que vai dar tiro em nós e não sei o que, e a gente tem que sair rápido e tal. E eu perdi uma chave de um cadeado da moto, que era de um cadeado, perdi lá na saída, tive que botar roupa, tudo muito rápido e pular fora lá do meio do mato. Eu disse assim, escapamos da polícia lá. Cara, a polícia podia ter dado uma merda e os caras iam chegar em mim e ver que eu não tenho os documentos da moto. Pronto, perdi a moto. Podia ter acontecido isso. Não aconteceu. E eu saí dali, cara. Eu digo, daí eu tava sem capacete pro passageiro, não podia mais trabalhar. Eu disse, cara, vou lá no mato, no primeiro mato onde a gente saiu correndo. Cheguei lá, achei a chave que eu tinha perdido. Eu digo, opa, recuperei a chave que eu tinha perdido, que já era um prejuízo. Daí, vocês acreditam que eu olho para o outro lado, assim, que era mato ali, que tem um outro lado do mato, eu vejo 2 capacetes jogados, cara. Eu vejo 2 capacetes jogados. Um parecia um capacete mais infantil, menor, mas o outro era um capacete razoável, exatamente igual o que eu uso, só que é cor-de-rosa, completamente cor-de-rosa, e sem a viseira quebrada. Mas adivinha se eu já não catei? Eu catei aquele capacete, estava meio úmido, porque ainda choveu, nós pegamos uma chuva, né? No final da transa, nós estava transando na chuva, estava chovendo, mas aqueles chuvisqueiros, sabe? Aqueles chuvisqueiros que às vezes fica mais forte e tal, mas molhou esses capacetes que estavam jogados ali. Eu dei uma sacudida de cara. Passageiro, quando pega a moto, sabe que moto tu não pode exigir conforto, tu não pode exigir uma viagem de luxo numa moto, sabe? Cara, peguei aquele capacete, vocês acreditam? Saí fazendo aplicativo com aquele capacete, sem viseira, e já fiz umas corridas, e daí caí com um passageiro, que eu digo, terminei uma corrida aqui com um passageiro aqui do lado, aqui do centro, e eu digo, cara, eu vou fazer um vídeo contando todas essas histórias. E outra, antes que eu termine essas histórias e não conte a maior de todas, daí um cara não começa a me chamar no meu anúncio de sexo, aquele que eu falei que eu botei ontem de manhã, esse anúncio de sexo, e tá tocando toda hora. Um cara me chamou. Daí veio com a conversa que era casal, isso, aquilo, e eu já vou bem descrente nessas conversas de casal, que isso aí é macho querendo me ver pelado, né?
Daí foi, e o cara falando, né? O cara falando e tal. E eu pego e o cara começa, daí dei um pouco de conversa pro cara. O cara disse, não, é que eu sou casado, eu moro em Blumenau e eu tenho uma amante em Itajaí. Assim, ó, o cara contou 1000 histórias. Eu acho que o cara precisaria mais do meu trabalho de detetive do que do meu trabalho de comedor. Por quê? O cara quer saber se ele quer que eu chegue pesado na mulher dele, ganhe a mulher dele e leve a mulher dele para o motel. E ele diz que isso depois é que ele quer que eu e ela e ele vá os três juntos para o motel. Achei muito estranha a história. Então por que a história já não começa assim, como tem outros casais aí que eu saio, que é assim? Por que a conversa começa primeiro sem ela saber que ele está na jogada, que eu consegui o Face dela e que eu consegui o contato do WhatsApp e que eu estou chamando ela para sair? E que eu tô louco para pegá-la e isso e aquilo e ir para o motel e transar e tal. E ele disse que ela é muito atirada e tal. Resumo, daí eu tô com essa incumbência agora, quando eu der uma parada mesmo, chamar essa mulher e ver o que vai dar no WhatsApp. Depois eu conto para vocês. Cara, querem uma vida mais louca? E eu, como eu cheguei aqui na frente dessa igreja, eu pensei em fazer um comentário com vocês. Cara, se a gente dependesse das igrejas, tá? Dependesse das igrejas, e eu não digo só dessa igreja, que vocês sabem que igreja é, que denominação é uma igreja dessas, central numa cidade de Santa Catarina, não vou dizer, ou qualquer outra igreja, que aqui tem 1 trilhão de igreja espalhada aqui por Santa Catarina. O que eu queria dizer para vocês é que se nós dependêssemos dessas igrejas, ninguém comeria ninguém. Nas igrejas tu não pode comer ninguém. O mundo seria desabitado. O mundo seria uma terra desolada, porque lá atrás, quando alguém acreditou numa igreja, não comeu mais ninguém. Fiquem com as suas interpretações, mas assim, ó, o mundo, desde que é mundo, para o mundo existir, o sexo estava aí. E vai continuar. E talvez seja a última coisa que vá se terminar. Tô cansado, tá muito quente aqui. Vou tomar mais um gole da minha água e depois qualquer coisa eu troco mais uma. Depois, em outro vídeo, eu vou contar o que deu com a mulher desse cara. Se a mulher é tão atirada assim, que nem o cara diz, que ela já vai pular pro motel comigo. Não sei. Fui!